Olá, meu povo, como é que vocês estão? Estamos ao vivo para falar, analisar e resolver muitas questões da IDECAM. A nossa banca de hoje, a nossa banca das análises, é a banca IDECAM. Uma banca que aí vocês já ficaram sabendo de alguns zoom sobre as próximas provas que ela vai realizar de concurso para nutricionistas e concursos da área da saúde como um todo. E chegou a hora de você aprender sobre essa banca, entender como ela vai te cobrar questões de prova. Gente, a banca IDECAM, ela já fez, inclusive, o último concurso municipal de Teresina, né? Então, a gente tem questões atualizadas e novas sobre essa banca. E aí, hoje, nesse dia, a gente vai destrinchar toda a última prova que a Banca IDECAM fez. Geralmente, ela trabalha aí com um nível de 50 a 60 questões no total, né? Contendo ali conteúdos de nutrição, SUS e outros aspectos, português, dentre outras coisas, onde geralmente de nutrição a gente tem de 20 a 30 questões de nutrição. Então, ela trabalha geralmente com alternativas A, B, C, D e E. Então, 5 alternativas, né, de marcar. O nível de dificuldade dessa banca geralmente é baixo, não é uma banca que vai elevar muito a dificuldade das questões. Só que o fato desse nível de dificuldade ser baixo, a médio, a gente tem uma prova que vai ser muito arriscada. Ali, todo mundo vai estar no mesmo nível, né? Uma questão que você erre já te tira da jogada. É uma banca que precisa ter muita atenção. Porque quando a banca ela cobra um nível de dificuldade maior, muitas vezes a diferença do primeiro para o segundo candidato é muito grande. Mas quando o nível de dificuldade é baixo a médio, aí o nível de dificuldade, aí a diferença de um para o outro fica bem menor. Os enunciados, eles não são muito grandes, tá, gente? Vocês vão perceber aqui que essa banca, ela trabalha com enunciados diretos. Pode ser que tenha pegadinha, sim, né? Uma questão um pouquinho mais confusa do que a outra, mas geralmente são conteúdos acessíveis que você consegue ler e já entender o que é cobrado. Ela evita conteúdos polêmicos, aquilo que não é tão não é tão trabalhado na nossa área, como tem algumas questões, algumas bancas que trazem conteúdos, que cobram conteúdo que, poxa, mas isso aqui não é consenso na área da nutrição. Aqui não, a IDECAM, ela é direta, ela é clara, tá? Ela estrutura as questões de forma simples e, geralmente, ela pede a alternativa correta, tá? Raramente ela vai pedir assinale a alternativa incorreta ou aquelas questões de verdadeiro ou falso, tá? É uma banca, no geral, muito tranquila, certo? Mas isso, obviamente, tem que acalmar o seu coração, tem que te tranquilizar, mas não pode te deixar ali relaxado. Não. Você tem que trabalhar mais, estudar mais esses conteúdos de forma completa
porque a banca ela vai te cobrar diretamente, ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito o que ficar contextualizando ali. É uma banca bem direta, tá bom? Nas últimas provas, gente, a IDECAM abordou esses conteúdos. Vitaminas e minerais, então toda a parte de nutrição básica, vitamina complexo B, vitamina C, vitamina A, já caiu na IDECAM, composição corporal e antropometria, métodos de avaliação nutricional, também já foi cobrado, nutrição enteral e parenteral, a parte de nutrição clínica, conceitos principalmente, já foi cobrado. Boas práticas de alimentação e de fabricação, então serviço de alimentação, cobrou-se também nas últimas provas. Doenças cardiovasculares, então na parte de nutrição clínica, anote aí, doenças cardiovasculares. Anote também a parte de diabetes, caiu. Aqui doenças cardiovasculares já foi cobrado, ó, hipertensão arterial. Sistema de serviços de alimentação, DRIS, também já foi cobrado. A parte de carboidrato, proteína e lipídios também já foi solicitado nessa questão. Classificação de alimentos, no geral, conteúdo aí de técnica e dietética, também já foi cobrado. Aqui a gente consegue ver um padrão da banca, que ela trabalha... Opa, deixa eu apagar aqui. Ela trabalha tanto a parte de nutrição clínica, que aqui a gente tem nutrição clínica. Eu vou colocar a avaliação nutricional no bloco aqui da nutrição clínica, só para facilitar o nosso entendimento. Ela trabalha a parte de UAN, de alimentos, de bromatologia, né? E nutrição básica. Então, aqui uma dica para você que vai fazer a prova do IDECAM esse ano. Foque em clínica, nesses 3 eixos. Nutrição básica e a parte de alimentos. Quando eu falo alimentos, estou me referindo ao serviço de alimentação, a técnica dietética, bromatologia, dentre outros tópicos, tá? Conteúdos mais cobrados aí na Fundação Municipal, que a gente teve de Teresina. Tivemos a maior parte das questões de nutrição clínica sendo cobrada. Ali 9 questões de nutrição clínica. Tecnologia dos alimentos, 6 questões. Avaliação nutricional, 2 questões. Nutrição básica e bioquímica, 3. Microbiologia, 3. Técnica e dietética, 2. E análise sensorial, 1 questão. Então, nós percebemos novamente esses mesmos aspectos que eu já referi aqui a vocês, ó. Nutrição clínica em amarelo, nós tivemos 9 questões, mas aqui 2 de avaliação nutricional que eu classifiquei como nutrição clínica também para facilitar. Nutrição básica e bioquímica, vamos marcar de verde. Nutrição básica e bioquímica, 3 questões, né? E o restante dessas questões foi aqui de tecnologia dos alimentos,
micro, técnica dietética e análise sensorial. Então, nessa nossa classificação, que ela não existe apenas aqui pra gente, nessa classificação existe só pra gente, nutrição clínica foi 11 questões. Alimentos. Seis, 7, 12 questões. E a parte de nutrição básica, 3 questões. Então, vocês estão percebendo aqui essa semelhança na divisão da prova, né? Então, essa prova da Fundação Municipal, ela teve quase a mesma quantidade de questões de nutrição clínica e da parte de alimentos. Então, é uma prova que, diferente de outras bancas, não trabalha tanto nutrição clínica. É balanceado. Trabalha-se nutrição clínica, mas a gente também tem aqui um volume muito grande proporcional das questões sobre alimentos, no geral, tá? Então, comenta aqui se você tá gostando dessa banca. Essa banca é melhor que as outras que você estava estudando, que a FGV, que a ACES, as outras aí que estavam saindo de prova. É mais tranquila ou você acha que vai ser mais difícil essa prova com a banca aí Decam? Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto da banca Decam. Eu gosto. Tem suas questões, mas eu gosto. Então vamos resolver a nossa primeira questão. Nossa primeira questão de hoje, questão retirada aqui da Fundação Municipal de Teresina, Fundação Municipal de Saúde. Questão de nutrição clínica, tá? Deixa eu alterar aqui meu piloto. Então, questão 31. A hipertensão gestacional se apresenta como uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e fetal em todo o mundo. Selecione dentre as opções aquela que apresenta uma indicação de tratamento nutricional adequada para mulheres com hipertensão arterial. Então, eu quero saber quando a mulher gestante tem hipertensão arterial, hipertensão nesse período gestacional, qual deve ser a recomendação? Vamos lá. Item A. Perda de 20 a 30% de peso na última semana de gravidez. Item B. Substituição de açúcar por ciclamato. Item C. Suplementação de ferro e piridoxina. Item D. Ingestão adequada das vitaminas A, C, D, A, C e E, Realização de até 3 refeições diárias. Aí aqui, gente, essa questão você vai para o óbvio. Ela é muito óbvia. Elissa, mas eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Você vai no óbvio. Vamos lá. Perda de 20 a 30% de peso na última semana de gravidez. Não existe. Nós não vamos trabalhar com recomendação para redução de peso em gestante. Substituição de açúcar por ciclamato. Substituir açúcar por adoçante. A mulher tem o quê, gente? Hipertensão arterial. Ainda que fosse uma recomendação, não existe diretriz no diabetes que fale sobre substituir açúcar por adoçante. Fala sobre o não incentivo do adoçante e redução do açúcar até você ter esses alimentos na sua forma natural. As diretrizes, elas não falam ingira mais açúcar, ingira mais adoçante. Não. Fala só que o adoçante pode ser uma estratégia a ser utilizada em alguns casos, mas não deve ser incentivado o seu consumo, né? O ideal, o melhor, é que seja
reduzidos de níveis de açúcar até esses alimentos serem consumidos da forma natural. Suplementação de ferro e piridoxina. Gente, aqui seria uma recomendação se essa paciente tivesse com anemia, né? Elissa, mas mesmo paciente com grávida sem estar anêmica, a gente pode estar suplementando, precisa? Sim, mas aqui ele está te pedindo novamente uma recomendação para o tratamento da hipertensão gestacional. Não tem recomendação que alie o ferro com a piridoxina. Realizar até 3 refeições diárias. É uma recomendação individualizada, gente. A quantidade de refeição para mulheres grávidas e para toda a população é uma recomendação individualizada. O único item aí que é o óbvio, que é o normal. Essa paciente com diabetes, com hipertensão gestacional. A ingestão de vitaminas segue as DRIs. Por quê? Vitamina A, vitamina C e vitamina E, eu posso classificá-las como o quê? Como vitaminas, aí que tem propriedades antioxidantes. E pode aliviar o estresse oxidativo, que é um fator que contribui, acelera, aumenta essa hipertensão gestacional. Onde que eu encontro essas recomendações? Krause aqui. A referência é a de 2013, que diz tal qual como está escrito. Mas no de 2021, o mais novo também agora, ele já traz essas recomendações, só que de outra forma, né? Escrita de outra forma. Tal qual como está aqui é Krause 2013, tá? Mas estudando por um Krause mais atualizado, o livro Krause mais atualizado, você vai ter essa mesma dimensão sobre a recomendação de RAS na mulher grávida, tá? Segunda questão, indicadores de composição corporal. Então, aqui a gente já estava trabalhando a parte da antropometria. Primeira questão de nutrição clínica. Agora, outra questão de antropometria. São medidas utilizadas para avaliar a proporção de diferentes componentes corporais, como gordura, músculo, osso e água em relação ao peso total do corpo, certo? Aí, ó, vocês estão vendo como as caixinhas são pequenas, são curtas e diretas, padrão da banca. O indicador que representa a soma das áreas distribuídas pelo tecido ósseo, muscular e gorduroso eu quero saber qual é o indicador que apresenta a soma, o somatório. Então, tem que ser uma medida que quando eu medir, o que tiver aqui dentro vai ser o quê? Osso, vai ser músculo e vai ser gordura. Certo? Item A, adequação da prega tricipital. Item B, relação cintura-quadril. Circunferência da cintura. Adequação da circunferência do braço. Ou índice de massa corporal, o IMC. Vamos lá, gente. A adequação do tríceps, ele vai me falar sobre gordura. Ele não vai representar osso. Ele não vai representar músculo. Relação cintura-quadril é uma relação, é um indicador que vai avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Mas não vai me dizer, ali não vai ser uma relação que vai estar falando sobre músculo, falando sobre osso e falando sobre gordura, que é o que a questão me pede. Circunferência da cintura, ela está muito mais relacionada com a avaliação da gordura abdominal. E o IMC é uma medida que se relaciona o peso à altura. O IMC eu tenho peso com a altura. Não vai estar avaliando osso, músculo e gordura. Já a adequação
o percentual de adequação da circunferência do braço é uma medida que trabalha o somatório das áreas de osso, músculo e gordura. Então, aqui, o único item que vai relacionar esses três componentes na sua medição é a adequação da circunferência do braço, tá? E qual a referência que foi utilizada? Rossi, adoro esse livro de avaliação nutricional, Rossi 2015, um livro muito bom. Questão 34. Vamos agora falar sobre deficiências nutricionais. Deficiências nutricionais podem afetar o sistema nervoso através de manifestações clínicas, como alterações psicomotoras, demência, tetania e outros agravos. Em caso de desorientação aguda, o nutricionista deve suspeitar de quais nutrientes? Da deficiência de quais nutrientes? Item A. Ácidos graxos, essenciais e ferro. B. Zinco e manganês. C. Vitamina C e cobalamina. D. Tiamina e iodo. Ou E. Fósforo e niacina. Escrevam aqui para mim o que vocês marcariam nessa questão. Até agora eu acho que é essa questão mais complicadinha das que a gente viu. O que vocês colocariam aí, marcariam se a prova fosse hoje dessa nossa banca PEFA? O que vocês marcariam? Quem aí marcaria D? Marcaria C? Vamos lá, então. Gente, essa referência, sempre que vocês falarem de nutrientes, biodisponibilidade, deficiência, a referência é essa. Cosolino. E já saiu uma nova edição do Cosolino aqui, 2024. Então, a referência é Cosolino, tá? Não tem para onde correr. Com essa não foi diferente. Vamos lá, gente. Ácidos graxos e ferro está relacionada com problemas de pele, com problemas de crescimento. Ferro está relacionado com anemia, fadiga. Mas aqui está falando sobre desorientação aguda. Então, não é o nosso gabarito. Zinco e manganês também não está relacionado com desorientação aguda. Deficiência de vitamina C causa escorbuto, né? Que é, vamos dizer, uma doença mais relacionada com a vitamina C. A B12, ela pode causar, sim, problemas neurológicos, mas a vitamina C, ela não se inclui nisso. Então, não vai ser o nosso item. Tiamina e iodo. A tiamina, sim, pode causar episódio de desorientação por conta da encefalopatia que está relacionada com a deficiência de tiamina. Mas o iodo, a deficiência está relacionada com problemas de tireoide. Está relacionada com algumas disfunções na tireoide. Também não é o nosso gabarito. O nosso gabarito é aquele clássico. Niacina, que pode causar pelagra, que vai incluir sintomas neurológicos como desorientação aguda. E a deficiência de fósforo pode causar fraqueza, que exacerba essas deficiências, essa desorientação aguda. Então, o nosso gabarito mais correto é o item E de escola, fósforo e niacina. Certo? Essa aqui foi mais difícil, confesso. Por quê? Porque sempre tem um ali que parece ser o mais correto, mas não é. Vamos para a questão 35. A mensuração dos alimentos adequada na técnica dietética é importante para garantir a precisão das informações nutricionais e auxiliar na avaliação de monitoramento da ingestão alimentar. Identifique a alternativa correta. Item A. O tamanho da porção recomendada nos rótulos é a porção indicada para
todas as pessoas, independente de suas necessidades nutricionais. Então, se um rótulo tiver lá que uma porção equivale a 35% da dieta daquele indivíduo, do VET dele, é aquilo mesmo. Tá certo isso? Porque até onde eu estudei, isso está relacionado com a dieta de 2.000 quilocalorias. E a gente sabe que nem todas as pessoas consomem 2.000 quilocalorias por dia, ou é adequado consumir 2.000 quilocalorias por dia. Então, é correto padronizar essa porção recomendada nos rótulos como porção indicada para todas as pessoas, independente se ela consome 2.000 ou 4 ou 5.000 quilocalorias por dia? Item B. Na dietoterapia, recomenda-se a determinação do valor nutricional apenas estimando visualmente nas porções dos alimentos. Então, o valor nutricional dos alimentos é um nutricionista que olha assim, isso aqui eu acho que tem 34 quilocalorias. É visualmente? Não é calculado, pesado. Na mensuração dos alimentos líquidos, a leitura deve ser feita em uma superfície plana, com olhos a nível do menisco. Então, vocês vão voltar aí para as aulinhas de laboratório. Menisco é essa mensuração aqui que tem nas vidrarias, né? E aí, se eu quero saber o volume disso aqui, eu posso pegar, por exemplo, um balão volumétrico, vou encher até o menisco, que é essa minha faixa de leitura, vou colocar próximo ao meu olho, ali na altura do olho, ou vou baixar para estar na altura desse balão volumétrico, para fazer a medição correta desses líquidos. Por quê? Se eu olho ele de baixo ou de cima, essa mensuração vai estar incorreta. Não sei se é o nosso gabarito, vamos já ver. Item D. Todos os alimentos podem ser mensurados da mesma forma. Então, você pode pesar aí uma bolacha, você pode pesar um a granel, você pode pesar um suco da mesma forma. É isso que ele está falando. Que todos os alimentos podem ser pesados da mesma forma, só precisa de uma balança. Independente de densidade, do tamanho da forma. Independente se esse alimento dentro dele, ele vai ter parte não comestível. Item E. A cor dos alimentos in natura é um indicativo eficaz da quantidade calórica, dispensando necessidade de mensuração. Ou seja, se o alimento tem 100 quilocalorias, ele vai estar azul. Se ele tem 200 quilocalorias, eu sei que ele vai estar mais roxeado. Se ele tem 300, ele é muito calórico. Se ele tá preto, então ele não tem caloria alguma. Existe isso na nutrição? Então, gente, por isso que eu tô falando que essa banca é maravilhosa, porque você consegue desenrolar questões sem um nível técnico muito profundo. A parte negativa disso é que todo mundo vai estar fácil para todo mundo. Então, gente, o item correto, como já suspeitávamos, é o item C. Que é o item que vai falar que a mensuração dos alimentos líquidos deve ser feita em uma superfície plana, com os olhos no mesmo nível do menisco, que é aquela nossa mensuração ali do líquido, tá? 37. A interpretação de exames laboratoriais pelo profissional nutricionista é importante para identificar problemas de saúde, em especial o monitoramento de doenças e a avaliação da eficácia no tratamento. Assinale a opção que apresenta uma possível indicação de exame para investigação de anemia megaloblástica. Aí aqui, ó, a nossa palavra-chave vai ser o seguinte. Qual é o tipo de anemia que ele está falando? Megaloblástica. A anemia megaloblástica é uma anemia causada por deficiência de quê? Ferro? Não. Ácido fólico? Sim. Vitamina B12 e ácido fólico. É isso que você precisa saber para resolver essa questão.
Agora você vai para os itens. Anemia megaloblástica. Ácido úrico, deficiente de ácido úrico, não causa ali anemia megaloblástica e o excesso disso, o nome é gota. Ácido fólico. Cálcio não vai causar anemia megaloblástica. Ferritina vai causar anemia que não é a megaloblástica. A deficiência de ferritina é anemia microcítica. Bilirrubinas, nada a ver aqui com as nossas anemias. Então, o item correto é ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, crucial para a síntese de DNA, a produção de células vermelhas, e a deficiência causa anemia megaloblástica, do tipo megaloblástica, bem como também aí a falta da vitamina B12, tá? Ferritina não causa anemia megaloblástica, apesar de causar sim anemia, mas não do tipo megaloblástica, tá? Não confundam, certo? Tudo ok até aqui? Vamos para a próxima questão, questão 38. Os alimentos podem ser classificados de acordo com o nível de processamento antes de serem consumidos, né? Então, de acordo com o nível de processamento, eu consigo fazer uma classificação dos meus alimentos. Um alimento processado é aquele que passou por alguma modificação em sua forma física, mas ainda mantém identidade original. Então, aqui, alimento do tipo processado, segundo essa classificação, ele passou por alguma modificação física, mas mantém sua identidade original. Eu sei que ele é aquilo ali. Selecione as opções que têm um exemplo desse tipo de alimento. Item A, conserva de alimento em salmoura, um tipo de conserva. Mistura desidratada para bolo. Leite pasteurizado. Iogurte. Cogumelos frescos. E aí, qual é o correto? Gente, isso foi tirado do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, tá? Essas definições. Vamos lá. Mistura desidratada para bolo é um alimento ultraprocessado. É uma mistura, não é um alimento de verdade, é uma mistura ali. Vários compostos que formam uma mistura para bolo. Leite pasteurizado é um processamento minimamente. Por quê? O leite, ele vem da vaca, tá ali, saiu da vaca. Eu vou passar por um processo de pasteurização para eliminar esses micro-organismos, mas o leite vai continuar sendo leite. Só que isso aqui é minimamente processado. Não é processado. Ele quer saber um alimento processado e não minimamente processado. Item D, iogurte. O iogurte, Elise, é considerado um alimento processado? Sim, é um alimento processado. Mas seguindo essa classificação aqui, que a questão me diz que alimento processado é aquele que passou por uma modificação, mas mantém sua identidade original. O iogurte é muito diferente da fermentação que o leite passa, né? Para o iogurte ser iogurte, o leite precisa passar por um tipo de fermentação específica que vai mudar a característica física dele. Vai mudar o quê? Ele vai ficar mais pastoso. Eu posso confundir o iogurte com leite? Não. São duas coisas diferentes. Ah, Elissa, mas é branco do mesmo jeito, mas a textura é diferente. Você não tem ali como você beber o iogurte e dizer que é um leite. Você faz isso? Eu não faço. São coisas diferentes, são alimentos diferentes. Então, por esse motivo que o item D não é o correto. Porque apesar de ser um alimento processado, ele passou por modificação na sua característica de identidade original. Deixou de ser leite. O item E fala sobre cogumelos frescos.
Cogumelos frescos não é um alimento processado. Tá fresco, né? No máximo vai ser minimamente processado se você cortar esses cogumelos. Se ele tiver ali em algum tipo de... em algum tipo de mistura, enfim, algum tipo de processamento mínimo, como por exemplo aqui é o leite pasteurizado, que foi feito algum tipo de procedimento para retirada das bactérias. Fiz algum tipo de procedimento para higienização dos cogumelos, minimamente processado, ele continua sendo cogumelo, só que agora ele pode estar fatiado, não mais inteiro, mas continua sendo cogumelo fresco, né? E o item A fala da conserva de alimento em salmoura. Se eu vou conservar um alimento em salmoura, ele vai continuar, gente, sendo o mesmo alimento. A única diferença é que agora ele está na salmoura para não ter o desenvolvimento de bactérias. Então, ali eu tenho um alimento processado. A forma de armazenamento dele ali agora é processado. Então, a salmoura é um exemplo clássico de alimento processado, né? De conservação que processa o alimento. Esse alimento passou por alguma modificação, sim, que é, por exemplo, a conservação em salmoura, mas ele mantém a sua identidade original. Ele só está ali envolto de salmoura, mas ele contém ali a sua identidade original, certo? Essa aqui é uma questão confusa. Bem como aquela lá que a gente resolveu no começo. Essa aqui, duas até agora, que é mais confusazinha. A das vitaminas e essa. Vamos para a próxima. Falar de mais vitaminas aí. A piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, essencial para o metabolismo de proteínas, de carboidratos e gorduras. Aponte dentre as opções apresentadas a melhor fonte dessa vitamina. Eu quero saber a melhor fonte de piridoxina. Vegetais folhosos, óleos vegetais, frutas cítricas, cereais integrais ou leites e derivados? Vamos lá. Eu quero saber a melhor fonte. A melhor fonte, seguindo a nossa referência, são os cereais integrais, que vão ter, além de vitaminas do complexo B, não só a piridoxina, mas muitas outras, só que eu vou ter uma grande fonte ali, de melhor fonte, a piridoxina. Vegetais folhosos, eu posso ter ali níveis de algumas vitaminas do complexo B, mas ele não é a melhor fonte, não é rico em piridoxina. Óleos vegetais, eu vou ter bastante ali vitamina E, né? Vou ter quantidades significativas de vitamina E, não de piridoxina. Frutas cítricas, sempre relacionando aí com a vitamina C, não é a melhor fonte de piridoxina. Leites e derivados, fontes de cálcio, de tantas outras coisas, mas também não é o nosso gabarito. Questão 40. A temperatura é o fator ambiental de maior importância para a multiplicação de micro-organismos. Aqui, de todas essas aqui, essa aqui é uma questão mais técnica que a gente tem. Como assim uma questão mais técnica possível? De números. Até agora não teve questão de números. Essa aqui é uma questão que vai te pedir valores de temperatura, então é uma questão muito mais técnica, que aqui ou você sabe ou você chuta. Não tem como interpretar, não tem como pensar um pouco, não. Ou vai ou racha, né? A velocidade de desenvolvimento dos micro-organismos diminui à medida que a temperatura se afasta da ótima do seu crescimento. Eu quero saber aqui qual é a temperatura ótima para micro-organismos psicrófilos. Em qual temperatura eles vão estar no seu boom de multiplicação? Qual a temperatura ótima para esses micro-organismos estarem aí a todo vapor? De 0 a 7 graus, de 10 a 15, de 35 a 45, de 15 a 25 ou de 50 a 60? Gente, vamos lá. Aqui, temperatura de 50 a 60 é a faixa ótima para os termófilos.
Essa aqui, de 15 a 25, ela é ótima para os mesófilos. De 35, ou desculpa, gente. Peraí. Botei no lugar errado. Ixi. Mesófilos. De 15 a 25, passa da faixa ótima que a gente quer para os psicrófilos. De 0 a 10 é muito baixo. De 15 a 20 é muito alto. Então vamos aqui. 0 a 7 é uma temperatura muito baixa para a faixa ótima dos micro-organismos que a gente está falando aqui, que são os psicrófilos. De 10 a 15 é a faixa ótima para o desenvolvimento desses micro-organismos. De 35 a 45 graus Celsius, eu tenho a faixa ótima dos mesófilos. De 15 a 25 é muito alto para os psicrófilos. E de 50 a 60 é maravilhosa para os termófilos. Então aqui, coloque aqui assim no seu caderninho. 10 a 15. A gente está falando aqui dos psi. De 35 a 45, eu estou falando dos meso. Dos 50 a 60, eu estou falando dos termo. Tente entranhar aí essas recomendações de temperaturas. Quer saber mais? Franco 2024 fala aí, segunda edição de Microbiologia dos Alimentos, vai falar mais sobre outras temperaturas de outros micro-organismos. Questão 41. Aqui a gente volta para aquelas questões sobre deficiências. A deficiência dessa vitamina é uma preocupação em algumas populações específicas, especialmente em áreas remotas, pois compromete o crescimento e o desenvolvimento de crianças, tornando suscetíveis ao ressecamento da pele. Aí vamos lá. Nós temos que achar uma vitamina que esteja relacionada com ressecamento da pele, ressecamento de mucosa e infecção. E aí, eu tô falando de vitamina B1, E, D, K ou A. Gente, talvez você não conheça a vitamina A por esse poder, né? Ah, Alice, a vitamina A eu conheço por conta da cegueira noturna, da xeroftalmia, certo? Aí você vai lembrar. Se a vitamina A ela é importante para a visão, para essa região da mucosa, você poderia tentar resolver aqui quando ele fala de mucosa, né? Poxa, vitamina A, visão, mucosa. Mas, além disso, a vitamina A ela também vai estar relacionada com função imunológica. E é uma coisa que as pessoas sempre caem na pegadinha. Vitamina A imunológica. E aí, se eu lembro disso, eu já venho para cá, ó, infecção. Se a função imunológica tá boa, eu tenho menos risco de desenvolvimento de infecção. Então, com isso, eu vou ter as minhas mucosas e barreiras íntegras. A deficiência da vitamina A pode causar
xeroftalmia, que é o mais cobrado, né? Que é justamente esse ressecamento da conjuntiva e da córnea. Então, lembre, xeroftalmia, ressecamento de mucosa. Função imunológica, vou estar relacionando com menores taxas de infecção, tá? Então, aqui, nosso gabarito que fala sobre desenvolvimento de ressecamento, desenvolvimento de infecção, está falando de deficiência da vitamina A. Vitamina B1 é o que, Elissa? Beriberi, né? Sistema nervoso. Vitamina E está relacionado aí à anemia hemolítica. Vitamina D, doenças ósseas. E a vitamina K, coagulação. Gente, minha letra é horrível, né? Então, vocês vão ouvindo e escrevendo, porque para olhar e escrever, aí esqueça tudo. Questão 44 vai falar aqui sobre a constipação intestinal. A constipação pode ser caracterizada por evacuações infrequentes, ou seja, esse paciente ele não vai todo dia ao banheiro, causando dificuldade de evacuar, fezes duras demais, ressecadas. Assinale a opção que apresenta uma indicação dietoterápica para pacientes com constipação. Então vamos lá, meu paciente está constipado, o que eu faço? A. Suplementar vitaminas do complexo B. Realizar jejum intermitente. Restringir consumo de fibras. Aumentar o consumo de alimentos integrais. Ou preferir alimentos com baixo teor de alimentos fermentados. Gente, se esse paciente ele não está conseguindo ir ao banheiro todo dia, suplementar vitaminas do complexo B não vai mexer nessa constipação dele. Realizar jejum intermitente, esse paciente vai ficar longos períodos sem comer, ou seja, a motilidade intestinal dele vai estar prejudicada e isso pode piorar essa frequência de evacuações. Não vai resolver. Restringir consumo de fibras. Óbvio que não. A gente tem fibras que são benéficas para o aumento desse trânsito intestinal e a realização dessas fezes aí com mais frequência. Aumentar o consumo de grãos integrais, alimentos integrais, é o que vai ajudar a aumentar o volume de fezes e assim fazer com que a motilidade intestinal volte ao normal. Preferir alimentos com baixo teor de fermentação, realmente a fermentação pode causar algum tipo de desconforto, mas isso não vai estar relacionado com a constipação, vai estar muito mais relacionado com a diarreia. Então, para pessoas com síndrome do intestino irritável, diarreia, eu posso sim estar aqui fazendo a redução desses alimentos. Mas no caso da constipação, preferir alimentos com pouca fermentação não vai mudar nada, certo? Referência aqui para vocês trabalharem esse conteúdo de constipação e diarreia, Cupari 2019. Questão 49, vou falar agora de aditivos alimentares. Os aditivos são substâncias adicionadas nos alimentos com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. O tipo de aditivo que é responsável por retardar a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas quem é que retarda a deteriorização desses alimentos? Estabilizante, agente de massa, conservador aqui, acidulante ou sequestrante, gente. Aqui já está falando. Retardar alterações. Retardar é conservar. É o fazer com que esse alimento ele se conserve no seu formato inicial. Com que ele não se deteriore.
Se eu estou falando de retardar alterações, eu estou falando de conservantes, estou falando de conservador. O estabilizante, gente, a função dele é manter consistência, manter textura, evitar separação de componentes, estabilizar aquela consistência. Mas não está falando de deteriorização de bactérias, de micro-organismos, de enzimas. Isso é o conservante. O agente de massa, ele vai aumentar o volume. O acidulante, ele tem a função de alterar ou controlar a acidez. Então, estou falando de acidez. E o sequestrante, ele vai inativar íons que possa deteriorar os alimentos. Mas ele não está falando de micro-organismos ou enzimas. Então, vamos lá. Sequestrante, eu estou falando de íons metálicos. Conservantes, eu falo de enzimas ou micro-organismos. Certo? Tudo ok? Questão 49. Estabilizante, estabilizar a consistência para não se desfazer. Agente de massa, aumento de volume. Conservante, conservar contra ali alterações de micro-organismos e enzimas. Acidulante, regular o pH. Sequestrante, ali fazer com que não se deteriore a partir de íons metálicos. Questão 50. Síndrome de Cush. Aqui mais uma questão de nutrição clínica. Gente, síndrome de Cush, se você souber o que é a síndrome de Cush, você resolve essa questão. A síndrome de Cush pode apresentar como sintoma aumento de gordura no pescoço, surgimento de estrias roxas e avermelhadas na pele, fadiga, fraqueza muscular. Indique a opção que apresenta o exame laboratorial que pode ser utilizado na prática clínica do nutricionista para ajudar no tratamento dessa síndrome. Item A, fosfatase alcalina, D, xilose, cortisol, colesterol ou frutosamina sérica. Gente, síndrome de Cush é a síndrome relacionada com o aumento do cortisol. Esse paciente ele vai produzir cortisol de maneira desregulada. Se a síndrome de Cush é responsável pelo aumento do cortisol, obviamente que o exame que vai realizar esse diagnóstico e pode ser utilizado para avaliar também a condição de autoterápica, se está melhorando ou não, é o cortisol. A fosfatase alcalina, eu posso ali estar falando sobre diagnósticos relacionados ao fígado. Destilose, vou estar falando de intestino. Colesterol, para avaliar ali risco de doenças cardiovasculares. E a frutosamina sérica, eu posso estar falando de um marcador para ali controle glicêmico, diabetes mellitus. Então, o único que está falando sobre síndrome de Cush é o meu cortisol, certo? Item correto, C de casa, referência, Krause, aqui, 2013, ou as últimas referências, as últimas edições mais atuais. Questão 54 e confirmando aqui, eu acho que é uma das nossas últimas questões, a gente está chegando aqui ao fim desse nosso momento para falar sobre a análise da IDECAM, certo? Essa questão aqui até agora é a maior de todas, né? As outras, a gente tinha ali questões mais diretas, menos complexas, tá? Essa aqui é uma das questões maiores para você ver como essa banca, ela não trabalha tanto ali a sua leitura. Não vai ser uma banca que vai lhe cansar por leitura. Isso você pode ficar despreocupada. Essa, na verdade, gente, é a nossa penúltima questão. Confirmei aqui. Penúltima questão. Então, acorda aí. Vamos voltar aqui para finalizar esse momento. Questão 54. O processamento do leite in natura é composto por etapas e operações necessárias para garantir a qualidade sanitária e biológica dos seus derivados destinados ao consumo humano. Aponte a opção a seguir que contém um conceito para a operação de homogeneização do leite. Ou seja, quando é uma etapa do processamento do leite que vai fazer com que
as moléculas elas estejam mais diluídas, solúveis. Item A. Processo de sistemas coloidais, nos quais pequenas partículas de uma substância são dispersas em outras, criando uma mistura heterogênea. Homogeneização. É isso? Processo de tornar uma mistura consistente através da incorporação de seus componentes e garantir uma distribuição equilibrada e estável das partículas ou substâncias presentes. Item C. Processo que elimina todos os micro-organismos, utilizando calor, pressão e agente químico. Isso é homogeneização? Item D. Processo que envolve um breve cozimento do leite, seguido de resfriamento, com o objetivo de preservar a cor do alimento. Isso é homogeneização? O item E. Processo térmico que é utilizado para reduzir a carga microbiana de líquidos, leites, sucos, visando aumentar a segurança e prolongar a vida útil. O que está correto aí quando eu falo de homogeneização, gente? O item A, não vou nem falar nada porque ele está falando aqui que é criar uma mistura heterogênea. Criar uma mistura heterogênea fala sobre processos de sistemas coloidais. Nada a ver com homogeneização. O item C fala sobre eliminação de micro-organismos. Aqui eu estou falando do quê? Pasteurização, esterilização e não sobre homogeneização. O item D fala sobre o cozimento do leite. Isso aqui é o quê? Branqueamento. Processo térmico para reduzir carga microbiana. Eu estou falando de pasteurização. O único processo que está corretamente descrito sobre homogeneização do leite é o item B de bola. Tá? Questão 60. E agora a nossa última questão desse nosso momento, resolvendo aqui questões e entendendo melhor sobre essa banca. Os probióticos são micro-organismos vivos que oferecem benefícios à saúde, especialmente ao equilíbrio da microbiota intestinal. Destaque dentre as opções a seguir um exemplo de probiótico que pode ser indicado na prática clínica nutricional para indivíduos adultos saudáveis. Item A, xilitol. Item B, lactiol. Item C, bifidobactérias. Item D, lactulose. Ou item E, frutoligosacarídeos. Aqui eu quero uma opção, um exemplo de probiótico que pode ser indicado para indivíduos adultos saudáveis. Gente, xilitol é o quê? Um adoçante, né? Então não é um probiótico. Lactiol é um açúcar que pode ser utilizado como laxante e adoçante, não é probiótico. Lactulose, gente, eu posso utilizar também como laxante, muito utilizado aí na prática hospitalar. Não é um probiótico, a lactulose. Frutoligosacarídeos são fibras pré-bióticas, mas não é um probiótico. Então, a única que fala sobre probiótico, ou seja, que fala sobre bactérias, são as bifidobactérias, que são um grupo de bactérias probióticas que habitam no intestino e são conhecidas por seus benefícios, incluindo melhora da digestão, fortalecimento do sistema imunológico e dentre outros benefícios. Então, o nosso item correto, questão C de casa. Meus amores, finalizamos aqui o nosso momento de resolução de questões, entendendo melhor essa nossa banca, que vai ser uma banca agora muito cotada, a banca IDECAN, para outras provas de concurso, como vocês bem sabem. Já foi a nossa prova aí da Fundação Municipal de Teresina. E a minha dica para você é resolva a prova toda na íntegra, entenda como é que essa banca trabalha, reveja essa live se for possível. Já te falei aqui que é uma banca direta, ela não arrodeia muito, ela vai direto ao ponto, tá? Então é uma banca que você não precisa ter medo, mas você precisa estar preparado. Por quê? É uma banca que geralmente as questões são de médio a fácil. Então, todo mundo pode se dar muito bem. Só que quando todo mundo se dá muito bem, o que acontece? A concorrência fica lá em cima. Então, estude muito, se aprofunde muito aqui com o nosso curso MS. Nós temos cursos preparatórios
perfeitos voltados para a prova que você vai fazer da IDECAM. Então vem com a gente e eu te encontro na nossa próxima live, dentro do cursinho, dentro dos preparatórios da nossa live, tá bom? Um beijo, tava morrendo de saudade de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, até mais!